A produção brasileira de grãos bate sucessivos recordes e alimenta as melhores perspectivas de mercado. Para saber mais sobre como anda esse mercado, converso agora ao vivo com Anderson Galvão, da consultoria Celeris. Boa noite, Anderson. Tudo bem, meu amigo? Obrigado por estar mais uma vez aqui conosco no programa Agro em Foco TV Digital. Anderson, me diga uma coisa, de fato, como que está o mercado de grãos hoje? Boa noite, Randy. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Acho que o principal ponto que nós temos é uma situação onde a safra brasileira, a safra 21-22, ela está sendo plantada dentro de condições, eu diria, próximas do ideal, se não no ideal, o que, consequentemente, já garante uma boa largada para a safra, tanto soja quanto milho, ou seja, plantio dentro da janela, plantio com boa umidade, plantio com estoque de água nos solos, e que afasta um pouco as preocupações, até os sustos que nós tivemos na safra 2021, aonde estiagem, onde janela de plantio e, por fim, até geadas, comprometeram em muito a produtividade brasileira. Do ponto de vista de preços, a gente, parte combinando pelo fator cambial, parte combinado pela demanda global, tanto o preço de soja quanto o preço de milho seguem em patamares elevados, não tão alto quanto a gente já viu recentemente, mas ainda em patamares que entregam boa rentabilidade para o agricultor nas diferentes regiões do Brasil. Anderson, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele projeta para a safra 2021-2022 um aumento de 14,7%, principalmente devido ao aumento, ao volume de chuvas de hoje. Você concorda com essa projeção? O que você tem a nos dizer, meu amigo? De fato, Randy, faz muito sentido essa leitura do Ministério da Agricultura através dos indicadores da Conab. E como eu disse, primeiro, pela uma condição ideal de implementação dessas culturas. Segundo, por uma questão de aumento de área. Com a rentabilidade de 19,20 e 20,21, o agricultor aumentou a área plantada. Se você pegar soja, a gente sai de praticamente 38,5 milhões de hectares para quase 41 milhões de hectares. A área de milho verão, tinha 6 anos, 6 safras que não crescia a área de milho no verão. A gente sai de 4,4 para quase 4,7 milhões de hectares. E a área de milho inverno, que vai ser cultivada ali a partir de janeiro, após o começo da colheita da soja, vem também com quase 2 milhões de hectares de área plantada, de aumento de área plantada. Então, a combinação de aumento de área, mais condições ideais de clima, que consequentemente reflete na produtividade, seguramente sustenta um crescimento do volume produzido de grãos aí na casa dos 15% que o Ministério da Agricultura anunciou recentemente. Anderson, e falando de soja e milho, quais as perspectivas que você traça para o mercado de soja e milho? Por gentileza. Hoje, mais cedo, participando de uma discussão aí com produtores aí no Cerrado, no Mato Grosso, eu digo o seguinte: o agricultor, em especial o agricultor brasileiro, ele vive uma situação, diria, muito única, né? Você produz algo que tem demanda garantida. O mundo é comprador de milho, o mundo é comprador de soja, o mundo é comprador de algodão, de açúcar, de praticamente tudo aquilo que a gente produz nos nossos campos. Então, isso é uma condição, eu diria, muito única do ponto de vista de economia. E em razão dessa demanda que segue aquecida, mesmo com recuperação de produção nos Estados Unidos, mesmo com um ano de clima normal no Brasil e possivelmente na própria Argentina, consequentemente refletindo em aumento da oferta, o mundo é comprador. E esse mundo comprador explica preços da soja que, apesar de todos os pesares, lógico, bateu 15, 16 dólares no ano passado, começo desse ano, e agora está lá meio que estável, na casa de 12 dólares o bushel, 12,30. Milho, se a gente pegar aí a formação de preço da safra 21-22, milho em Chicago acima de 5 dólares e 50, acima de 5 dólares e 60. Ou seja, patamares de preços que, mesmo num cenário de aumento de custos de produção, que a gente está vendo aí fertilizante mais caro, produtos químicos com valor mais elevado, mesmo nesse cenário, a rentabilidade do produtor de soja, do produtor de milho, segue bastante positiva, bastante favorável aí nessa safra 21-22.
Anderson, para muitos, o milho é a commodity da década. Eu gostaria de saber o que você acha sobre essa afirmação e também já aproveito para fazer uma pergunta sobre o projeto da Celeris para uma máxima produtividade de milho. O que você poderia nos dizer sobre isso, meu amigo? Olha, acho que até a gente teve na semana passada lá o primeiro Fórum GETAP, né, que é o Grupo Tático para o Aumento da Produtividade, e esse projeto surgiu do propósito, surgiu do fato da gente enxergar a oportunidade para que o Brasil saia de uma produção de milho na casa de 100 milhões de toneladas para 200 milhões de toneladas até 2030. E para que dobrar a produção? Porque não só mercado interno, seja para alimentação animal, mas também para o uso industrial, em especial para a indústria do etanol de milho, que é uma indústria relativamente nova, mas também para atender mercados externos. A China está no processo de transformação estrutural e transformação essa que, no nosso entendimento, permite ao Brasil ter na década de 2020 o mesmo comportamento que a gente teve na soja lá nos anos 2000. No final de 99 e começo de 2000, o Brasil quase não exportava soja para a China. A China tinha a obrigação legal de ser autossuficiente em soja. Em 2016, a China fez uma mudança legal, onde ela pode agora se abastecer de milho no mercado externo. E, consequentemente, no nosso entendimento, o milho brasileiro é o grande candidato, agora de 2021, 2022 até 2030, a se tornar presença garantida nos portos chineses. Nos últimos 5 anos, Randy, o Brasil exportou milho para mais de 120 países, 128 para ser mais exato. E boa parte dessa exportação de milho, ela está pulverizada em países no norte da África, no Oriente Médio, na Ásia e até mesmo no México, aqui na América Latina. E a China praticamente não compra milho do Brasil ainda. Por quê? Existe necessidade de acordos fitossanitários, acordos comerciais. Então, o milho brasileiro tem uma oportunidade histórica de, nos próximos 10 anos, vivenciar aquilo que a gente viveu na soja a partir dos anos 2000. Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença ilustre aqui no Agro em Foco TV Digital, trazendo todo o seu conhecimento, a sua experiência, informando melhor os agricultores, produtores e produtoras do Brasil inteiro. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Bem-vindo sempre. Uma grande satisfação, um grande abraço e boa noite a todos. Boas safras. Boa noite, boas safras.